Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Opa, bom dia, Tudo bom, José? tudo certo. Tudo bem. Página 75, então, olha lá, vamos lá. Página 75 de Geografia, tá? Estamos chegando às últimas. Às últimas não, né? Ao conteúdo, ao término do conteúdo do segundo bimestre, tá? Então, nós vamos dar continuidade ali à página 65, que se chama o assunto, né? Brasil, urbanização via metropolização. Tá? Então, via metropolitana, urbanizadores nos países subdesenvolvidos. Então, como que se dá isso? De que forma que se dá isso? Bem, nós que vivemos próximos, ou se não, nas grandes capitais, conhecemos um pouco melhor sobre esse processo, né? Como que se acontece, de que forma que se dá, né, ao longo da história, né, ao longo do tempo. Né? Então, um espaço urbano, ele não é um espaço parado, né? Ele é um espaço onde, né, há constantes mudanças, né? Há constantes mudanças. Sempre é um espaço que vai estar se renovando, né? Porque quando se trata das grandes cidades ou das cidades mais importantes, né, a tecnologia se faz presente nesses lugares, certo? Então, a tecnologia, quando ainda mais a nossa tecnologia que nós temos hoje, né, que é totalmente cada vez mais virtual, né, cada vez se promovendo mais no espaço da virtualidade, né, está saindo já saiu lá das propagandas, aquelas propagandas estáticas paradas para as propagandas em movimento, né? Isso tudo vai fazer parte, vai construir, né, vai construir o cenário, né, de uma modernização, né? Vai construir o cenário de uma modernização, de uma modernização urbana. Se vocês pegarem fotos de 10 em 10 anos, de décadas, né, passadas, vocês vão ver que a cada década existe uma especificidade, né, um momento, ou seja, ela é construída pelo que existe de mais, né, de mais atual dentro desses espaços urbanos. Você pegar, por exemplo, uma foto, né, de São Paulo há 30 anos atrás é totalmente diferente do tempo atual, né? Então, essas questões que fazem-se presente, né, no nosso mundo, o nosso mundo urbano, como nós estamos colocando aqui, né, o mundo urbanizado, né, via metropolização, via as grandes metrópoles. Legal? Então, na introdução do página 75, vocês têm a urbanização dos países subdesenvolvidos ocorre a partir do pós-guerra. O que é o pós-guerra? Depois da guerra, né? Que guerra é essa, né? Bom, nós temos duas guerras no século XX que são marcantes, né? Elas vão resultar num grande número de perdas de pessoas, tá? E elas vão ter uma relação, inclusive, com os nossos tempos atuais, né? Qual é essa relação? A Primeira Grande Guerra, por exemplo, 1914 a 1918, além de grandes números, né, de pessoas que morreram, nós temos lá, em final de 1918, né, a gripe espanhola, que é essa H1N1, tá? Em seu estágio inicial.
matou mais gente que a própria guerra. Depois, passado o tempo, 1939 até 1945, nós temos a grande Segunda Guerra, a Segunda Grande Guerra do mundo, né? Que também, né, deixou números, né, equivalentes, tão equivalentes quanto a Primeira Guerra. Então, essas duas, esse mundo superdesenvolvido, ele surge, né, esse mundo que nós conhecemos como um mundo em transformação, ele vai surgir pós as guerras, obviamente. Por quê? Né? Porque nós estamos tratando de uma concepção de metrópole em todo o mundo ocidental. No mundo oriental, não. Né? O mundo oriental ele tem uma relação com as cidades, com a cultura diferente. Aqui nós, o mundo ocidente, ele tem, como eu falei para vocês, é uma cultura, é um mundo de transformação, onde nós deixamos do velho para o novo. Né? Sempre é essa ideia. Se você pegar, por exemplo, é diferente do Oriente, vocês vão ver já o porquê. E diferente de alguns países que estão mais próximos do Oriente, eles têm uma diferença com o nosso Ocidente aqui, das Américas. Aqui, tá? Se você pega, por exemplo, o Brasil, né, o número de carros que tem aqui é muito grande e boa parte dos carros são carros novos, né, ou populares, etc. Né? Carros do modelo passado é muito difícil você ter. Você até tem, mas tem como uma relíquia e coisa e tal. É diferente, por exemplo, em alguns países da Europa, onde ainda permanece os carros, aqueles carros antigos, modelos antigos, ainda rodando, trabalhando ainda. Primeiro, porque são coisas boas, não são feitas para durar naquela tempo. E segundo, que eles têm uma relação com esse passado, com a história. Né? Não se deixa assim do dia para a noite, como nós fazemos. Nós pegamos e abandonamos tudo do dia para a noite. Então, se é uma questão de tecnologia, nós mudamos rapidamente do dia para a noite. Tá? Então, lá, a urbanização dos países subdesenvolvidos ocorre a partir do pós-guerra, estando associada ao processo de industrialização tardia, mas principalmente ao intenso êxodo rural que contribuiu para o fenômeno da favelização, resultado de um crescimento rápido e acelerado. Então, as transformações que ocorreram no nosso mundo, somente ele tá sendo bem característico aqui do Brasil, né? Essas transformações que ocorreram no nosso mundo são transformações de momentos de imediatismos da nossa história. Como assim, professor? O que é um imediatismo? É uma coisa imediata. Como assim? De que forma isso acontece? Bem, primeiro, tudo está relacionado ao mundo material. O mundo material, ele é um mundo onde ele, assim, sugere ao indivíduo uma certa autonomia com relação a esse mundo, né? O que é essa autonomia, né? Ele sugere a você que você possa, né, se tornar rico mediante o seu trabalho, certo? Então, o cara que está morando lá no interior, lá, que trabalha na roça e só tem aquilo, ele só trabalha para sobreviver, ele passa a questionar o seu modo de vida. Opa, mas vem cá, eu estou trabalhando para sobreviver, sendo que esse meu trabalho valeria dinheiro se eu fosse ou tivesse sendo aplicado em um lugar como uma cidade. Então eu vou para a cidade fazer isso. Eu vou lá para ganhar dinheiro e ficar rico, né? Ganhar dinheiro, juntar dinheiro e ficar rico. Essa era a ideia. E o que o cara fez? O cara veio para cá. Assim como ele, milhares de pessoas pensaram igual. Tá? Isso foi lá no passado? Não. Isso foi no passado e é no presente. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Se qualquer empresa, se qualquer. Ainda mais agora, né, onde a economia sofreu um duro golpe por causa da pandemia. Se uma multinacional se instalar no Brasil, seja lá onde for, né, qualquer lugar, um grande êxodo, né, populacional
vai acabar acontecendo. As pessoas vão sair dos seus lugares e vão em busca de uma condição de vida através do que? Mediante o trabalho. Então, aconteceu, por exemplo, aqui em Curitiba. Eu moro do lado da Renault aqui. Quando a Renault se instalou aqui, milhares de pessoas vieram para cá, justamente para buscando essa condição melhor de vida. Tá? Então, viu, pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Norte, pessoas do Sul, pessoas de outros países, todos vieram com o intuito de mudar. O que acabou criando o quê? Né? O que acabou criando uma super, né, um número de pessoas além do normal, além do número de pessoas que já haviam, né, fazendo com que a nossa infraestrutura não aguentasse. Então, casa para todo mundo não ia ter, o que acabou acontecendo? Invasão. Né? Milhares, muitas pessoas passaram a invadir aqui o território, que era um território que a Renault escolheu, que era um território de chácara. Então, os caras passaram a invadir aqui e tudo mais, e pronto. Né? A coisa se deu dessa forma. O número a criminalidade aumentou, porque muitas vezes o sujeito pensa que chegar num lugar para trabalhar é chegar e dar a carteira de trabalho lá e começar a trabalhar do dia para a noite, né? Não, tinha que ter um curso, né? E etc e tal. Então, ou seja, vai mudar toda a estrutura isso vai gerar o que a apostila coloca aqui como favelização, tá? Que é o quê? Que já que não tem lugar para todo mundo, essas pessoas vão, de uma certa forma, se aglomerar em algum lugar, certo? Por intermédio, por busca do quê? Né, de uma necessidade, né? Sobrevivência. Então, aqui que nós começamos a falar sobre como esse processo se dá. Esse processo de urbanização, ele não se dá exclusivamente das cidades. Né? Esse processo de urbanização, ele se dá muitas vezes além das cidades, ou seja, nas cidades satélites. Por quê? Porque é nessas cidades satélites que surgem, né, que vai com o tempo, as pessoas, né, vão se adaptando à vida da cidade, buscando trabalho. Se ele não vai encontrar trabalho aqui da Renault e já está instalado aqui, ou a família dele, um pai de famílias que trabalha na Renault, cria os filhos crescem, de repente vão trabalhar onde? Eles vão trabalhar, nem todos vão trabalhar ali no complexo Ayrton Senna, né? Alguns vão buscar o quê? Vão buscar trabalho nas cidades. Antes disso, eles vão estudar. Então, vão buscar também estudo das cidades. Tudo está relacionado às grandes cidades. Tá? Então, uma série de coisas que envolve quando se trata, por exemplo, do processo de urbanização que nós estamos colocando aqui aos poucos aqui, né? Então, primeiro é a relação da periferia com esse processo. Assim, há uma grande transferência da população para as cidades, notadamente para as grandes metrópoles, criando uma série de problemas urbanos, pois problemas são resultados de um fenômeno urbano característico de muitos países subdesenvolvidos, né? A macrocefalia urbana. Então, é isso que dá. O problema ele é causado, muitas vezes, quando não há uma infraestrutura para que isso aconteça. Como assim? Bom, como eu falei para vocês, se uma cidade cresce, como, por exemplo, Curitiba estava crescendo, na década de 90, final da década de 90. Na verdade, a primeira metade da década de 90, 93, 94, quando soube-se que a Renault se instalaria aqui. Né? Quando esse processo está em enrolamento, né? Se arrolando, tá? As pessoas estão vindo. Então, a fábrica está sendo construída e milhares de pessoas estão vindo de todo canto. O problema é o seguinte: o problema é que a cidade não tinha uma infraestrutura para aguentar esse número de pessoas. Assim como ocorre também em outras questões, em outros estados, como São Paulo. São Paulo é uma cidade que eu acho fantástica. Ela é uma cidade da megalópole, né? Aonde você está é centro, né? Onde você está, você tem você parece, né? O centro tem uma ligação com as regiões periféricas assim fantásticas, assim, né? Diferente de todas as outras grandes cidades do Brasil.
Tá? Na verdade, São Paulo e Rio de Janeiro são muito próximas. Agora você pega Curitiba, por exemplo. Você pega Santa Catarina, por exemplo, capital, Santa Catarina, lá. Florianópolis, que é dentro de uma ilha, é uma ilha, né? Totalmente diferente. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tá? Outras Belém, né? Manaus. Então, são regiões onde você está numa cidade, mas para a relação que você tem com a periferia é distante. São Paulo não tem isso. São Paulo e Rio de Janeiro são emendados, a cidade com a periferia. É uma crítica muito importante mesmo. Então, isso ser dado, como ele coloca assim, ó, Curitiba sofreu esse processo e eu pude acompanhar esse processo. Isso se dá justamente na relação entre uma cidade em movimento, em crescimento. Quando uma cidade em movimento, em crescimento, ela acaba acontecendo, acaba se fazendo sem planejamento, né, as consequências são muito grandes. As consequências, né, vamos colocar assim, negativas são muito grandes, né, porque aumenta a crime, aumenta tudo, aumenta a fome, aumenta a falta não tem uma infraestrutura porque não foi pensado. Se veio do dia para a noite as pessoas, apareceu do dia para a noite, as pessoas estavam morando aí, entendeu? Quando a coisa é pensada, né, quando existe uma estatística em que prevê que o número de pessoas daquela cidade, daquela determinada região vai crescer num prazo, né, X, vai crescer 2 vezes mais, a cidade tenta se preparar para essa expansão demográfica. Agora, quando a coisa é do dia para a noite, a coisa complica. Foi só nos dias atuais, nos últimos tempos, agora, nos últimos anos agora, está se tendo vamos colocar assim, um processo, né, de readaptações ao tempo, né, com relação ao número de pessoas que estão aqui. É recente. Até então a coisa não acontecia dessa forma. Tá? Ela foi feita do dia para a noite e coisa e tal. Agora que a coisa, o processo todo está começando a mudar, está começando a ganhar vamos colocar assim, um espaço mais humano, né? Mais para a humanidade, mais para o ser humano. Até então era uma briga, né? Uma briga pelo poder, briga pela região em si. Agora que está tendo uma diferença, agora que as pessoas estão começando a se adaptar a esse meio. Portanto, isso demanda tempo, como nós estamos colocando aqui, né? As coisas não acontecem do dia para a noite, né? E quando acontece, os resultados são, como falei para vocês, são resultados negativos. Tá? Ó, o crescimento rápido de algumas cidades, que acaba culminando no fenômeno da metropolização, é resultado da incapacidade de criação de empregos, tá? Seja na zona rural, seja em cidades pequenas e médias, o que força o deslocamento de milhões de pessoas para cidades que polarizam a economia de cada país. Isso é verdade. O que faz com que o que faz com que uma cidade grande cresça cada vez mais? É o número de pessoas que saem do campo ou das cidades pequenas que não têm empregos, tá? Fazem com que as pessoas busquem novas oportunidades em suas vidas. É muito comum as pessoas que vão buscar por esse, né, para essa nova vida, né, serem pessoas mais novas. Pessoas mais velhas geralmente ficam nos seus lugares de origem, né, até pelo fato da idade. Então, as pessoas mais novas, elas geralmente vão buscar uma condição melhor na vida, tá? Nessas cidades, onde as condições sejam, né, ou aconteçam, ou estejam, ou possam acontecer. Tá? A pessoa não sai daqui da cidade em busca de trabalho no campo, a não ser que ela compre lá uma área para ela lá e passe a administrar aquela região. A pessoa não sai daqui da cidade para uma cidade grande e vá para uma cidade pequena, a não ser que ela vá lá e monte um mercado para ela. E olha assim, olha lá ainda. Então, essas diferenças que existem são diretamente relacionadas à sobrevivência do ser humano. Tá? Todas elas. Continuando lá.
Acrescente a isso o fato de esses países, um país como o nosso, por exemplo, com raras exceções, apresentarem altas taxas de natalidade e, portanto, alto crescimento demográfico. E aí está formado o quadro que explica o rápido crescimento das metrópoles do mundo subdesenvolvido. Então, por exemplo, como ele coloca lá, o Brasil, por exemplo, ele tem, nos últimos anos para cá, ele tem sido instruído, tá? Ele está entrando no caminho, né? Por exemplo, da precaução com respeito a essa taxa de natalidade. Antigamente, há uns 30 anos atrás, tá? Era muito comum casais da faixa etária de 15 a 20 anos terem filhos, né? Ou seja, se conheciam, já tinham filhos, né? Um relacionamento e tal, né? Acabava acontecendo. Né? Hoje em dia tá mais controlado isso. Claro que diante de medidas, dentre elas muita propaganda, né, a respeito da responsabilidade, né, desses assuntos não serem tabus, né, porque antigamente a sexualidade era era um tabu dentro das escolas, né? Não se falava sobre isso. Na minha época mesmo, assim, isso não chegava nem perto, né? Isso era uma coisa que era, como eu falei, era um assunto delicado em que nem a família discutia. Então, isso acabava criando, né? Causava o que aconteceu, né? Durante o tempo, né? Então, as pessoas sem informação nenhuma, né? E, de repente, né, tinham lá, se conheciam, tinham seu relacionamento, acabavam, muitas vezes, tendo filhos, né? Fora de um padrão convencional que é a família, né? E tem de existir, obviamente. Senão a coisa desanda, né? Como é que você vai ter filhos se você não tem uma família? Ah, mas pode, porque meu amigo teve, minha amiga teve, mas tá, e aí? E quem segura a onda? Se ele não tem família, se ele não foi construído. Porque cada um faz uma parte, sim, mas não é uma família, né? Tem que entender que a base da educação é a família. E se a coisa não acontece dessa forma convencional, a coisa fica um pouco. Não estou dizendo que não possa dar certo, claro que pode. Eu acho que sim, sem sombra de dúvidas. Né? Mas fica um pouco mais difícil, né? Principalmente fica mais difícil para quem for, né? De uma certa forma, vamos colocar, se responsabilizar por aquilo tudo. Mas voltando, então, toda essa questão aqui da taxa de natalidade vai implicar bastante, porque a pessoa veio para uma cidade, com ela vem um ou dois filhos, né? Muitas vezes em estado, como eu falei para vocês, difícil, uma situação difícil, que ele vai ter que se virar, vai ter que trabalhar, vai ter que passar a trabalhar. E daí, como é que você dá isso daí? Nós vamos ver com o processo, o que vai ao longo nossos estudos, que provavelmente vai ser nas próximas aulas, tá? São uma série de questões que vão envolver esse momento aí, tá? Uma série de questões que vão envolver esse momento. Dentre eles, o trabalho formal, o trabalho informal, né? Como eu falei para vocês, a questão da residência, né? A pessoa vai para um lugar desse, vai para morar, vai para viver num lugar desse, muitas vezes a pessoa se depara com uma cidade, né, que, de uma certa forma, em vez de acolher, o exclui. Né? E se o exclui, se ele não tem trabalho, estudo. Cara, é uma série de questões que nós temos que colocar na ponta aí, né? Estudo, por exemplo, né? Se uma pessoa não tem estudo, qual que é o objetivo? Para onde que essa pessoa vai trabalhar? Né? Ela vai trabalhar num lugar onde ele pague cada vez menos, a não ser que esse cara não tenha estudo, mas seja um bom profissional. Né? Já venha de lá com uma profissão, mas isso é meio difícil de ocorrer. Se uma pessoa tem uma profissão lá na cidade onde ela está, ela vai estar bem estabelecida, a não ser que acabe, perca o serviço por uma razão ou outra.
e chega com uma profissão que talvez seja um pouco mais fácil, mas a maioria chega sem profissão, né? Tanto é que o grande número nos anos 70, nos anos 60, até antes, anos 50, né, São Paulo acabou sendo um polo atrativo para essas pessoas por dois motivos. Tá? Depois nós vamos retomar isso nas nossas aulas. Quais foram os motivos? Primeiro, a cidade estava se construindo, né? Então, havia um grande número de empresários que estavam investindo, né, em moradias, né? Um grande número de empresários que estavam construindo fábricas e etc. Então, o número de pessoas que vinham do Nordeste, principalmente, para trabalhar, eles vinham para trabalhar em obras, construção civil, onde não precisa você ter estudo para se trabalhar, né? Você chegava lá, era contratado para servir de peão, fazer massa, subir prédio. Equipamentos de segurança naquela época não existiam muito, então o cidadão ele era envolvido nisso, ele estava envolvido nisso, né? Trabalho, nesse tipo de trabalho braçal, trabalho forçado, né? Coisa que exigia força ali para ele. Outra coisa que atraiu foi justamente as firmas que se formaram, o que se fizeram, o que se construíram a partir desse momento. Então, a partir do momento que o cara construiu uma firma, ele já meio que ficava esperançoso dessa firma ele conseguir um trabalho, e muitas vezes ele conseguia. Teve pessoas que começaram trabalhando numa empresa, uma firma, dessas firmas aí, como peão, como servente, como auxiliar de serviços gerais, aliás, como servente de pedreiro, e depois passou a trabalhar dentro da firma como auxiliar de serviços gerais, galgando cargos, né? E assim fizeram, assim construíram os seus espaços, entendem? Então, nós vamos dar continuidade com mais detalhes sobre isso tudo na questão da urbanização dessas grandes cidades. Tudo bem? Próxima aula, então, amanhã. Damos continuidade, talvez não nessa aula, amanhã acho que é aula de filosofia, não sei. Mas damos continuidade amanhã, ok? Bom dia para vocês e até amanhã.